No dia do meu casamento, ninguém da minha família apareceu. Liguei para minha mãe. Ela riu. Estamos na Europa com a tua irmã. A minha irmã acrescentou. Para quê? Ela vai divorciar-se em breve. Eu disse apenas. Nada. Só enviei uma foto minha com um convidado surpresa. A minha mãe continuava a ligar. Sorri, desliguei o telemóvel e caminhei pelo corredor. Numa tarde de inverno em Lisboa, Beatriz Martins acabava de sair de uma reunião editorial e observava a neve que começara a cair do outro lado da janela do escritório. Os flocos brancos a descerem do céu cinzento traziam-lhe uma estranha sensação de paz. Ainda sentia aquele entusiasmo infantil sempre que nevava. Beatriz, já leste o novo manuscrito? Está bastante bom, interrompeu a colega Inês, tirando o ar dos pensamentos. Beatriz sorriu e voltou à secretária. Trabalhava há 10 anos como editora no departamento de ficção da Editora Lisboa, uma editora de porte médio. Não era um trabalho glamouroso, mas era algo que ela realmente amava. Chamada, apontou Inês. Beatriz esticou-se para atender o telefone do escritório, mas Inês abanou a cabeça. O teu telemóvel. Beatriz tirou o telemóvel da mala e olhou para o ecrã. Via-se mamã. Soltou um pequeno suspiro. Beatriz, por que não atendes o telefone? Já liguei 3 vezes, a voz de Helena Martins era, como de costume, ligeiramente aguda e exigente. Estava a trabalhar. Aconteceu alguma coisa? Não te esqueceste do jantar de hoje, pois não? Beatriz fechou os olhos. Tinha se esquecido completamente de que aquela noite era o jantar de celebração do 60º aniversário do seu padrasto, Carlos. Ele tinha casado com a mãe de Beatriz quando ela tinha 15 anos. Não era frio, mas também não tinham uma relação particularmente próxima. Claro que me lembro. Às 7, certo? Mentiu Beatriz. Às 6:30. A Renata já me avisou que vai chegar. Parece que ela consegue organizar a agenda como deve ser. Beatriz mordeu a língua. A sua irmã Renata era o orgulho e a alegria de Helena, e constantemente usada como padrão de comparação. Renata trabalhava como gerente na Boutique Renascença, uma loja sofisticada, e possuía tanto aparência refinada como competências sociais apuradas. Era como uma cópia da mãe nos seus tempos de juventude. Vou fazer o meu melhor, respondeu simplesmente Beatriz. E o Tiago Moreira também vai estar cá hoje, lembras-te? O filho daquela imobiliária. Veste-te de forma decente por uma vez. Beatriz revirou os olhos. A mãe estava constantemente a tentar casá-la com um homem adequado. Está bem, respondeu e desligou. Inês olhava para ela com curiosidade. Jantar de família? Sim, é o aniversário do meu padrasto. E o típico jogo da minha mãe de arranjar-me um marido. Quem é o candidato desta vez? O filho de um magnata do setor imobiliário, Beatriz deu de ombros. Mas eu tenho o Ricardo. Inês sorriu. Sim, o Ricardo é um bom homem. Ricardo Almeida era colega de trabalho. Tinha se transferido do departamento de marketing de uma empresa de tecnologia, a Tecnova Portugal, para a indústria editorial há 2 anos. Eles tinham desenvolvido discretamente uma relação amorosa e há pouco tempo começado a viver juntos. Ele era intelectual e bondoso e, tal como Beatriz, preferia uma vida longe do luxo e da ostentação. Ao sair do escritório, Beatriz apressou-se a regressar ao apartamento. Percorrendo o roupeiro, pensou qual roupa talvez agradasse à mãe. Por fim, escolheu um vestido azul marinho e aplicou a maquilhagem com mais cuidado do que o habitual. Prendeu o cabelo num estilo simples. Ao entrar no táxi, enviou uma mensagem a Ricardo. A caminho do jantar de família. Não sei se volto viva. Amo-te. A resposta chegou logo. Diverte-te. Vou preparar um pequeno almoço especial para amanhã. Amo-te. Beatriz sorriu. A presença de Ricardo dava-lhe força para enfrentar o tempo com a sua família. Quando chegou ao luxuoso apartamento de Helena e Carlos, na Avenida Infante Santo, onde vivia a alta sociedade, a festa já tinha começado. Ao tocar a campainha, Helena apareceu envolta num vestido caro e com a maquilhagem perfeita. Finalmente disse Helena, beijando a filha na face enquanto lançava um olhar crítico ao vestido de Beatriz. Devias ter escolhido algo com mais cor. Ao entrar, Beatriz viu Renata num vestido de coquetel vermelho, a conversar com um jovem. Quando Renata a avistou, colocou um sorriso teatral no rosto. Finalmente, todos estavam à tua espera. Beatriz limitou-se a sorrir e disse: Feliz aniversário, Carlos. O seu padrasto acenou em sinal de agradecimento e rapidamente voltou à conversa com os outros convidados. À medida que a noite avançava, Beatriz posicionou-se num canto da sala, observando o espetáculo da sua família. Helena era a anfitriã perfeita e Renata atraía os olhares dos jovens presentes. Era evidente o que valorizavam: estatuto social, aparência e o olhar invejoso dos outros. Na hora do jantar, Helena sentou Beatriz ao lado do príncipe do imobiliário. Ele falava sem parar sobre os sucessos da empresa da família. Beatriz apenas acenava com a cabeça e dizia: que maravilhoso nos momentos apropriados. Então Beatriz, ainda a trabalhar naquela editora pequenina? Perguntou Renata num tom sarcástico. Sim,
Este ano publicamos 3 best-sellers, respondeu Beatriz calmamente. Mas não está na altura de pensares na vida real? Interrompeu Helena. Casamento e família. Com a tua idade já não tens muito tempo. Beatriz respirou fundo. Na verdade, tenho algo para vos dizer. Numa manhã de sábado, com a luz da primavera a invadir o apartamento em Lisboa, Beatriz e Ricardo estavam sentados com a lista de preparativos do casamento. Já tinham passado 3 meses desde o anúncio do noivado e faltavam apenas 2 semanas para o grande dia. Catering confirmado. Flores decididas. Falta só a lista final de convidados, disse Beatriz, assinalando os itens com uma caneta. Ricardo pousou a mão no ombro dela. Alguma resposta da tua família? Beatriz soltou um pequeno suspiro. Quando anunciou o noivado, as reações de Helena e Renata foram exatamente como esperava. Vais casar com aquele homem? Há homens com melhores perspectivas, disse a mãe. E Renata comentou com sarcasmo. Como sempre, mana a escolher o mais comum. Carlos não expressou opinião, mas estava claramente do lado da esposa. Ainda não, mas a mãe disse ontem que ia pensar no assunto. Ricardo segurou-lhe a mão. Está tudo bem. Temos a minha família. E o mais importante, temos-nos um ao outro. Beatriz sorriu. Os pais de Ricardo eram calorosos e tinham genuinamente celebrado o noivado do filho. Tinham acolhido Beatriz como membro da família desde o primeiro encontro. Há algo que me preocupa, disse ela em voz baixa. A minha avó Leonor. Leonor Souza era mãe de Helena, com quem Beatriz sempre teve uma ligação muito especial desde a infância. Sempre que discutia com a mãe, corria para a casa da avó, e Leonor recebia-a de braços abertos. Não me deixam vê-la desde que foi diagnosticada com demência severa, há 10 anos. Segundo a mãe, está numa instituição especial onde não pode sair nem receber visitas, porque o contato com estranhos a faz entrar em pânico. Mas tu queres convidá-la para o casamento? Ricardo entendeu de imediato. Claro, mas a mãe recusa-se terminantemente. Não importa quantas vezes peço. Diz sempre que é impossível. Beatriz levantou-se e pegou num álbum antigo da estante. Mostrava uma Beatriz adolescente a sorrir ao lado de uma mulher elegante de cabelo branco. Leonor vivia numa mansão espaçosa nos arredores do Porto, que geria sozinha desde a morte do marido. Era culta, apaixonada pelas artes e sabia como desfrutar da vida. A minha avó era alguém especial para mim. Foi a única que reconheceu o meu valor. Dizia sempre, Beatriz, segue o teu coração. Ricardo olhou para as fotos no álbum. Ela parece uma pessoa maravilhosa. O telefone tocou. Beatriz atendeu o auscultador. Olá, Beatriz. Desculpa, mas não vou poder ir à reunião do casamento da próxima semana, disse a voz de Helena. Aconteceu algo urgente, explicou Helena. Beatriz tentou esconder a sua frustração. Que tipo de urgência? A Renata foi promovida. Temos de celebrar. Além disso, já não preparaste o suficiente para o casamento? Depois de desligar, Beatriz afundou-se no sofá. A mãe não vai ajudar com os preparativos do casamento, murmurou. Ricardo sentou-se ao lado dela e colocou um braço em volta dos seus ombros. Tens a Inês. E a minha mãe também terá todo o gosto em ajudar. Nessa noite, o telemóvel de Beatriz tocou. Era uma mensagem da Sofia, uma antiga colega da editora. Beatriz, talvez não acredites, mas acabei de ver a tua mãe e a tua irmã em Paris. Estavam a relaxar num café perto da Torre Eiffel. Tirei uma foto e vou enviar-te. A foto anexada mostrava claramente Helena e Renata a brindar com copos de champanhe num café parisiense, a sorrir. As mãos de Beatriz tremiam. Ricardo, sussurrou ela, mostrando-lhe a imagem. A raiva surgiu no rosto de Ricardo. Estão na Europa agora? Mas ao telefone ela disse que era algo urgente. Beatriz instintivamente pegou no telemóvel e marcou o número da mãe. Depois de vários toques, finalmente ouviu a voz de Helena. Beatriz, é de noite. O que queres? A voz soava irritada. Mãe, onde estás? Perguntou Beatriz com calma. Depois de um momento de silêncio, Helena respondeu. Em Paris. Viemos fazer uma viagem pela Europa para celebrar a promoção da Renata. E o meu casamento? Oh, não sabias? Planeamos regressar depois do casamento. Foi a única altura em que a Renata conseguiu tirar férias. Beatriz ficou sem palavras. A mãe tinha confessado, sem o menor sinal de culpa, que não estaria presente no dia mais importante da vida da filha mais velha. Deixa-me falar com ela, ouviu-se a voz de Renata ao fundo. Logo depois ela estava ao telefone. Mana, por que estás a fazer tanto drama? Para que perder tempo com um casamento que provavelmente acaba em divórcio daqui a nada? As lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Beatriz. O seu coração congelou com aquelas palavras frias vindas da própria irmã. Está bem. Aproveitem a viagem, disse e desligou. Ricardo abraçou-a com força. Sinto muito, Beatriz. Está tudo bem, respondeu ela em voz baixa. Na verdade, eu já esperava isto. É por isso que escolhi a minha própria vida. Contudo, naquela noite Beatriz chorou baixinho, sozinha na cama.
A traição da sua família, embora esperada, deixou uma ferida profunda no coração. E os seus pensamentos voltaram-se para a avó Leonor, que não podia ver há 10 anos. Avó, se ao menos estivesses aqui agora. Subitamente uma ideia ocorreu-lhe. Agora que Helena estava na Europa, não seria esta a oportunidade de visitar Leonor? Helena sempre recusará revelar o nome ou a localização da instituição especial onde Leonor estava internada, alegando que era para evitar estímulos. Mas a amiga Patrícia, que era advogada, talvez soubesse uma forma. Beatriz levantou-se da cama com determinação. Iria contactar Patrícia no dia seguinte. Poderia visitar Leonor e convidá-la para o casamento? Talvez fosse uma ideia impulsiva, mas neste momento ela precisava da esperança de se reunir com a avó. Avó, eu vou ver-te, sussurrou Beatriz à noite estrelada do lado de fora da janela. E vou contar-te tudo o que aconteceu nestes 10 anos em que estivemos separadas. Na manhã do dia do casamento, a luz do sol entrava pelas janelas do apartamento em Lisboa, filtrando-se entre os edifícios altos. O vestido de noiva pendia na porta, com o tecido branco a brilhar sob a luz da manhã. Beatriz estava sentada na cama a olhar para o telemóvel na mão. Não havia qualquer contato da parte da sua família. Ricardo estava hospedado no Hotel Alfama Garden, onde iria decorrer o casamento, desde a noite anterior. Dá azar ver a noiva antes do casamento, dissera ele. Queria respeitar a tradição. Uma hora depois, a sua melhor amiga e dama de honor, Inês, chegou com um sorriso luminoso e uma grande mala de maquilhagem. Bom dia, noiva. O dia chegou finalmente. Obrigada por vires, sorriu Beatriz, embora os seus olhos mostrassem uma certa tristeza. Inês notou logo a expressão da amiga e sentou-se ao seu lado. Estás a pensar na tua família? Beatriz. Beatriz acenou com a cabeça. Nunca pensei que fosse entrar na cerimônia sozinha. Não estás sozinha, respondeu Ricardo uma vez. O meu pai disse que teria todo o gosto em acompanhar-te, lembras-te? Sim, sorriu Beatriz. O pai de Ricardo, Antônio Almeida, era um homem gentil, que rapidamente passou a tratá-la como se fosse sua filha. Mas eu gostava tanto de ter visto a avó Leonor. Na semana anterior, com a ajuda da amiga advogada Patrícia, Beatriz tinha tentado localizar Leonor. No entanto, Helena tornará-se a tutora legal da mãe, o que tornava difícil obter qualquer informação sobre a instituição onde estava internada. Vai correr bem, disse Inês, quando o telemóvel de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Está a falar com a senhora Martins? Senhora Beatriz Martins? A voz feminina suave soou do outro lado. Sim, sou eu. Daqui fala a doutora Ana Rodrigues, da residência São Jorge. Estou a ligar sobre a sua avó, Leonor Souza. O coração de Beatriz disparou. A minha avó, aconteceu alguma coisa? Não, a sua avó está bem. É só que ela tem insistido muito em sair esta manhã. Diz que quer ir ao casamento da neta. Beatriz ficou sem palavras. Inês olhou-a preocupada. Mas, segundo os nossos registros, não há referência a qualquer casamento hoje. E fomos instruídos pela senhora Helena Martins para não autorizar saídas que pudessem confundir a de Leonor. Beatriz respirou fundo. Onde fica a instituição? Em Campo de Ourique, na Rua das Flores, número 79. Beatriz apontou o endereço e prometeu ir imediatamente. Depois de desligar, explicou a situação a Inês. Vais agora? O casamento é às 4, disse Inês, surpreendida. Tenho de ir. Não vejo a minha avó há 10 anos. Pode ser a minha última oportunidade. Inês suspirou, mas sorriu. Está bem. Eu vou contigo. Cancelaram a sessão com a maquilhadora e entraram num táxi. O coração de Beatriz batia com força. Durante 10 anos, Helena insistira que Leonor sofria de demência severa e que as visitas ou saídas estavam fora de questão. Mas, pelas palavras da enfermeira, Leonor parecia ter consciência suficiente para se lembrar do casamento da neta, e até o pedir. A residência São Jorge ficava numa zona tranquila com vista para o Rio Tejo. Parecia mais uma residência de luxo do que um lar especializado. Quando Beatriz e Inês disseram os seus nomes na recepção, apareceu uma funcionária com uma expressão um pouco cansada. Senhora Martins, não consta na lista de visitas da de Leonor. Sou a neta dela. Não a vejo há 10 anos. Mas hoje é o dia do meu casamento. Por favor, deixem-me vê-la. A voz de Beatriz tremia, mas estava cheia de firmeza. Um momento, por favor, disse a funcionária, levantando-se e indo falar com alguém que parecia ser sua superiora. Espero que resulte, murmurou Inês, apertando a mão de Beatriz. Depois de alguns minutos, um homem de meia idade aproximou-se delas. Senhora Martins, sou o Dr. Miguel Castro, diretor desta residência. Compreendo a situação. Na verdade, a de Leonor é uma das nossas residentes mais ativas e saudáveis. Tem demência leve, mas não interfere na sua rotina. Vive de forma bastante independente. Beatriz ficou confusa. Mas a minha mãe disse que a minha avó tinha demência severa, que não podia sair nem receber visitas. Miguel fez uma expressão difícil. Fomos instruídos pela senhora Helena para evitar situações que pudessem confundir a de Leonor, limitando visitas e saídas.
No entanto, segundo o diagnóstico médico, ela pode sair com o devido acompanhamento. A raiva subiu dentro de Beatriz. Helena tinha mentido durante 10 anos. Por favor, deixem-me ver a minha avó, disse com voz baixa, mas firme. Miguel guiou-a até o elevador e levou-a a um salão luminoso no 3º andar. Quando a mulher de cabelos brancos, sentada numa cadeira junto à janela, se virou, Beatriz não conseguiu conter as lágrimas. Avó, Leonor. O rosto de Leonor estava coberto de rugas finas, mas os olhos azuis brilhavam com a mesma inteligência de há 10 anos. Ao ver Beatriz, levantou-se lentamente. Beatriz, és mesmo tu? A voz de Leonor estava um pouco mais fraca, mas a sua expressão estava cheia de alegria. Abraçaram-se e ficaram assim durante muito tempo. As lágrimas de Beatriz caíam sobre o ombro da avó. Por que não vieste ver-me antes? Perguntou Leonor em voz baixa. Beatriz explicou tudo. Contou como Helena insistira durante anos que Leonor tinha demência severa, que não podia sair nem receber visitas, e como nem sequer lhe tinha sido revelado o nome da instituição. A tristeza apareceu nos olhos de Leonor. Ela falsificou o meu estado para controlar os meus bens. Quando fui diagnosticada com demência, houve de facto um período em que fiquei temporariamente confusa, mas nunca foi assim tão grave. Mesmo assim, a tua mãe declarou-me incapaz de julgar e começou a gerir o meu patrimônio. Beatriz ficou chocada. Isso é horrível. A Helena e a Renata têm vivido uma vida de luxo com o meu fundo de reforma. Eu sei, elas deixaram de me visitar para poderem fazer viagens pela Europa. Nesse momento, Inês entrou na sala com o Dr. Miguel. Beatriz, não temos muito tempo. Já é meio-dia. Beatriz segurou a mão da avó. Avó, hoje é o dia do meu casamento. Quero que venhas comigo. O rosto de Leonor iluminou-se. Claro que vou. Mas, a Helena não deu autorização. Miguel pigarreou. Na verdade, segundo o parecer do médico, a de Leonor pode sair temporariamente desde que tenha o devido acompanhamento. Não há qualquer impedimento legal. Eu assumo toda a responsabilidade, afirmou Beatriz com firmeza. Horas depois, com a ajuda de Inês, um cabeleireiro tinha feito o penteado e maquilhagem de Leonor. Vestida com um elegante vestido que Beatriz tinha preparado com antecedência, Leonor parecia anos mais nova. Ao chegarem ao hotel e enquanto se preparavam, Beatriz tomou uma decisão. Pegou no telemóvel e tirou uma fotografia com a avó, ela com o vestido de noiva, e Leonor elegantemente sentada no lugar da mãe da noiva, ambas a sorrir com felicidade. Beatriz enviou a foto a Helena e Renata com uma mensagem simples. Com a minha verdadeira família. Logo depois começaram a chover chamadas de Helena, 1, 2, 3 vezes. Beatriz desligou o telemóvel e sorriu para Leonor. Vamos, avó. Caminhas comigo até o altar. Leonor acenou com a cabeça, com lágrimas a escorrer. Seria uma honra, Beatriz. Quando a marcha nupcial começou a tocar, Beatriz pegou no braço da avó. Rodeadas pelos sorrisos calorosos dos amigos que enchiam o espaço, começaram a caminhar lentamente pelo corredor. No altar, Ricardo esperava com um olhar cheio de amor. Isto sim é uma família verdadeira, pensou Beatriz. Uma família unida por amor e respeito. Os sinos do casamento tocaram e o jardim do pequeno hotel Alfama Garden encheu-se de bênçãos quando Beatriz e Ricardo trocaram o beijo. O aplauso dos convidados explodiu. Caminharam de mãos dadas, sorrindo para todos. Leonor limpava discretamente as lágrimas, sentada na primeira fila. Na recepção, Leonor tornou-se o centro das atenções. Todos estavam encantados com a sua elegância, inteligência e sentido de humor apurado. Colegas da editora falavam com entusiasmo sobre literatura com ela, e os pais de Ricardo o receberam-na calorosamente no seio da família. A tua avó é uma mulher maravilhosa, sussurrou Teresa, a mãe de Ricardo. Não há sinais de demência nenhuns. Beatriz sorriu. Ela tem demência leve, mas nada parecido com o que a minha mãe dizia. Foi tudo uma mentira para fazer parecer que a avó não podia gerir os seus próprios bens. Teresa franziu o sobrolho. Isso é horrível. Estou a pensar em avançar legalmente. Talvez, respondeu Beatriz em voz baixa. Mas hoje, só quero ser feliz. Na pista de dança, Ricardo guiou suavemente Leonor e dançaram ao som de uma melodia calma. Ao ver aquela cena, o coração de Beatriz encheu-se por completo. Naquele momento estava realmente rodeada de família. No dia seguinte ao casamento, Beatriz e Ricardo levaram Leonor de volta à residência São Jorge. Antes de se despedirem, Leonor apertou com força a mão da neta. Vais voltar, não vais? Havia ansiedade nos seus olhos. Claro que sim, avó. Eu nunca te vou deixar outra vez. Nunca mais te vou deixar, prometeu Beatriz. Quando regressaram ao apartamento, o telemóvel de Beatriz não parava de tocar. Ela trocou um olhar com Ricardo, respirou fundo e atendeu. Beatriz, o que significa isto? A voz irritada de Helena soou com força. O que, mãe? Respondeu Beatriz com calma. Levaste a mãe da instituição sem autorização. Ela é uma paciente com demência. Sabes o quão perigoso isso pode ser? A avó adorou o casamento. Conversou com várias pessoas, até dançou.
Isso pode ser apenas uma melhoria temporária. A demência tem esses momentos. A voz de Helena vacilou ligeiramente. Venha ao nosso apartamento dentro de 3 horas. Precisamos de falar. Beatriz desligou. Depois disso, contactou Patrícia para obter aconselhamento legal. Queria estar preparada antes que Helena chegasse. Pouco depois do meio-dia, tocaram a campainha do apartamento em Lisboa. Helena e Renata estavam à porta. Ambas pareciam cansadas, ainda a sofrer com o jet lag. Entrem, disse Beatriz, conduzindo-as até a sala de estar. Ricardo estava na cozinha, mas depois de as cumprimentar disse: devem falar a sós, e saiu. Primeiro quero uma explicação, começou Helena assim que se sentou. Por que levaste a minha mãe sem permissão? Beatriz respondeu com calma. A avó tem demência leve, mas não é tão grave como disseste. Por que é que não me deixaste vê-la durante 10 anos? Foi pelo bem dela, respondeu Helena. O médico disse que era importante evitar estímulos. A sério? Beatriz pousou uns documentos em cima da mesa. Aqui está o diagnóstico médico da residência São Jorge. Diz claramente que a avó pode sair com acompanhamento apropriado e que o contato familiar é benéfico para manter as funções cognitivas. Helena ficou sem palavras. Renata olhava para a mãe, nervosa. Mas isso não é tudo, pois não? Beatriz continuou. Ouvi da avó que falsificaste o estado de saúde dela para tomar o controle dos seus bens. A cor sumiu-se do rosto de Helena. Vamos parar com as mentiras, disse Beatriz com a voz a tremer, mas cheia de determinação. A Patrícia investigou por mim. Centenas de milhares de euros foram retirados das contas da avó nos últimos 10 anos. Onde foi parar esse dinheiro? Após um longo silêncio, os ombros de Helena descaíram. Está bem, disse ela num tom fraco. Ao início, pensei mesmo que era pelo bem dela. Ela estava confusa e achei mais seguro eu tratar de tudo. Mas com o tempo, usaste o dinheiro para manteres o teu estilo de vida luxuoso com a Renata, completou Beatriz fria. Também temos direitos, gritou Renata de repente. O dinheiro da avó pertence à família. Ela nem sequer o vai usar todo. Beatriz olhou para a irmã com firmeza. Isso é a desculpa de um ladrão. O que tencionas fazer? Perguntou Helena, visivelmente cansada. Consultei uma advogada. Tenciono iniciar um processo legal para transferir a gestão dos bens da avó para mim e investigar o uso indevido do dinheiro. Helena e Renata olharam uma para a outra. O medo passou pelos seus olhos. Se fizeres isso, vamos à falência. Chorou Renata. A nossa vida, até agora, tem opções, disse Beatriz, mantendo a calma. Primeiro, avanço com a ação judicial. Segundo, a mãe entrega voluntariamente a gestão dos bens da avó e elabora um plano para devolver o dinheiro utilizado. Helena ficou em silêncio durante muito tempo. Por fim, disse em voz baixa: escolha a segunda opção. A conversa passou então para a negociação das condições específicas e o futuro de Leonor. Helena insistiu em levar Leonor para sua casa, mas Beatriz recusou. A avó vai viver perto de mim e do Ricardo. Planeamos encontrar uma casa pequena onde possamos passar os fins de semana juntos. Claro que vocês podem visitá-la quando quiserem. Quando terminaram, Helena levantou-se com um ar abatido. Vou indo. A porta voltou-se para trás. Beatriz, eu não sou tão fria como pensas. Apenas fiz escolhas erradas. Eu sei, mãe, respondeu Beatriz calmamente. Mas vai levar tempo para reconstruir a confiança. Depois de Helena e Renata saírem, Beatriz afundou-se no sofá e soltou um longo suspiro. Ricardo voltou e sentou-se ao lado dela. Estás bem? Perguntou com doçura. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Agora estou. A avó pode finalmente ser livre. E nós podemos construir uma família de verdade. Na manhã de Natal, um ano após o casamento, Beatriz olhava pela janela da sua nova casa nos arredores de Lisboa. A neve acumulava-se no jardim. Ela e Ricardo tinham comprado aquela casa, numa zona residencial tranquila, há 6 meses, depois de se mudarem de Alfama. A pequena casa onde Leonor vivia agora ficava a apenas 5 minutos a pé da deles. Café? Perguntou Ricardo, estendendo-lhe uma caneca. O seu sorriso caloroso fez Beatriz sentir-se em paz. Obrigada. A avó ainda está a dormir? Não, já está de pé. Está a decorar a árvore de Natal. Disse que queria terminá-la antes do pequeno almoço. Beatriz sorriu. Leonor tinha se tornado surpreendentemente enérgica ao longo do último ano. Os seus bens estavam agora bem geridos, e o equilíbrio entre independência e apoio familiar tinha tido um efeito positivo na sua saúde. O médico dissera que a progressão da demência tinha parado. Os passeios diários com Ricardo, as leituras com Beatriz e o voluntariado no centro sênior local 2 vezes por semana davam-lhe um novo sentido de propósito. Hoje vai ser animado, disse Beatriz. Sim, os meus pais também estão entusiasmados. Os pais de Ricardo tinham ficado hospedados no hotel desde o dia anterior. Na mesa da sala estava uma carta ainda por abrir. Era de Helena. Ela e Renata também tinham sido convidadas para o jantar de hoje. Reconstruir a relação não tinha sido fácil.
Helena e Carlos tinham se divorciado. E Helena, que fora obrigada pelo tribunal a devolver o dinheiro que havia desviado dos bens de Leonor, já não podia manter o estilo de vida luxuoso que tinha antes. Renata também perderá o cargo de gerente da boutique de luxo e agora tinha um emprego mais modesto. Tal como Beatriz temia, o plano de devolução alterara profundamente as suas vidas. Mas também lhes dera uma oportunidade de aprender humildade. Há alguns meses, Helena reconheceu os seus erros pela primeira vez e pediu desculpa a Beatriz e Leonor. Ainda não consegues perdoar a tua mãe? Perguntou Ricardo com delicadeza. Beatriz refletiu. A palavra perdoar é fácil de dizer, mas reconstruir a confiança leva tempo. Mas hoje é Natal. Pode ser uma oportunidade para um novo começo. Leonor espreitou da sala. Vocês os dois ajudam-me com as decorações? Beatriz e Ricardo levantaram-se a sorrir. Os três decoraram a árvore juntos. Beatriz sentia-se envolvida por um sentimento de gratidão. A vida não era perfeita, mas agora estava rodeada por uma verdadeira família. À tarde, tocaram a campainha. Helena e Renata estavam à porta. Nenhuma das duas usava os trajes chamativos de outrora, mas sim roupas simples e discretas. Helena segurava um pequeno presente na mão. Feliz Natal, disse ela com um olhar nervoso. Feliz Natal, mãe, respondeu Beatriz, sorrindo e convidou-as a entrar. Entrem, está tudo à vossa espera. Na sala, Leonor estava sentada no sofá, a conversar com os pais de Ricardo. Ao ver Helena e Renata, houve um momento de tensão. Mas Leonor sorriu com suavidade. Fico contente por terem vindo. O tempo à mesa de jantar começou tenso, mas pouco a pouco a conversa foi fluindo. Helena e Renata sorriram com as histórias espirituosas de Leonor. Uma verdadeira família não é feita apenas de laços de sangue, disse Leonor, erguendo o copo de vinho, mas de respeito e apoio mútuo. Um brinde a todos os que estão aqui hoje. Beatriz apertou a mão de Ricardo e com um sorriso sereno, fez tilintar suavemente o copo. A outra mão repousava sobre a sua barriga ligeiramente inchada. Ainda não tinha contado a ninguém sobre a nova vida que crescia dentro de si. Planeava anunciá-lo naquela noite, naquele jantar de família. A novos começos, pensou Beatriz. E aos laços de uma família verdadeira.